Amém, amados? Glória a Deus. Então, queridos, essa palavra de Deus aqui, esse texto de Êxodo, ele nos mostra quando Deus tirou o povo do Egito. E o caminho mais rápido, o caminho mais curto, né, para chegar na terra prometida era o caminho que passava pela Filistia, a terra dos filisteus. Por ali a viagem iria durar de 8 a 10 dias. Era um atalho, certo? E seria o caminho mais óbvio de se pegar. Porém, Deus os levou pelo sudeste na direção do Mar Vermelho. Ali não havia estradas, pontes e nenhum sinal visível que os orientasse. Não havia recursos para suprir suas necessidades. E Deus levou eles por um caminho assim. E esses dias, quando eu orava por essa palavra, Deus falou comigo sobre os atalhos. Fiquei pensando sobre atalhos. Há um tempo atrás eu falei também sobre atalho, nesse lugar. E eu fiquei meditando sobre os atalhos, pensando o que é um atalho, certo? O que é um atalho? É algo muito simples, né? Nós diríamos que atalho é o caminho mais curto para se chegar a algum lugar. O dicionário diz que atalho é caminho fora da estrada principal, pelo qual se encurtam distâncias. E também expediente para evitar demoras. E às vezes o atalho não é o caminho mais curto, né? Mas é o caminho que você chega mais rápido. Se você está na cidade e você fica preso num congestionamento, quem conhece bem a cidade sabe quais são as saídas, né? Os atalhos, os caminhos que você pega para escapar daquela via congestionada. E graças a Deus eu tenho aprendido a conhecer bem Santos, então às vezes eu estou com a Sandra no carro, eu saio daqueles congestionamentos, me enfio nos caminhos ali, para chegar mais rápido, e ela louva a Deus. Graças a Deus você conhece aqui esse caminho. E alguns são assim, outros não. Eu trabalhei muito dirigindo, então você acaba se acostumando, né? Você guarda as rotas, você guarda os caminhos. E hoje tem um aplicativo Waze, que ele literalmente tira você dos congestionamentos. Já falhou com um ou outro, né? Já vi gente. Já falhou comigo uma vez, mas eu acho que de 100 vezes, uma vez me colocou numa fria. Nas outras vezes, foi maravilhoso, né? Já fiz caminho em São Paulo que eu nunca tinha feito. Por quê? Porque é um aplicativo que te ajuda a pegar um atalho. E às vezes esse atalho não é o caminho mais curto, mas é o mais rápido. Então, para a cidade, para a nossa vida no dia a dia, para quem dirige muito, os atalhos são bons, né? São eficientes quando eles funcionam bem, quando você conhece bem, mas você também pode entrar numa fria, né? Já aconteceu comigo, né? Você sai daquela via congestionada e entra em outra, achando que você vai chegar mais cedo e você pega outro congestionamento. E o lugar onde você estava, a tua esposa vai começar a falar no seu ouvido. Se a gente tivesse ali, já tinha chegado. Se você não tivesse saído dali, a gente já estava lá, né? Então também tem essa situação. É uma faca de 2 legumes, né? Que te coloca muitas vezes em fria. Mas o atalho, pensando na nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes o atalho não é bom. Os atalhos nem sempre encurtam as distâncias. Pelo contrário, eles aumentam o tempo para se chegar a um alvo, a um destino, para se chegar à realização de um sonho, para se concretizar o propósito de Deus em nossas vidas. Um atalho, um exemplo de atalho é remédio para emagrecer. Certo? Seu alvo, seu objetivo é emagrecer. E você começa a tomar remédio para emagrecer. Porque uma amiga sua falou que aquele remédio é milagroso. E aí você compra e começa a tomar o remédio. Ele é um atalho que geralmente produz problemas no sistema nervoso, dependendo da composição dele, né? Então, problema no sistema nervoso, na tireoide,
causando efeito sanfona, vício, insônia, depressão e outros. Não é verdade? Né? A mulherada aqui, não é verdade? Mas assim, é verdade. Porque emagrecer, quando você quer emagrecer, a melhor forma é diminuir a dieta, é diminuir de comer, parar de comer, comer menos, fazer uma caminhada e ir emagrecendo de forma lenta. É a melhor. Por quê? É a que vai ser mais segura, vai dar melhor resultado, você vai demorar para engordar. É um atalho. Isso tem que ser muito bem feito, né, com bastante orientação médica, senão você pode se estrepar. Certo? Tem um problema sério na sua vida. Eu já vi isso acontecer, né, com muitas mulheres. Né? Entrar em depressão, ficar meia xarope por causa do remédio para emagrecer. Isso é um problema. A preguiça é um dos maiores responsáveis por tentar encontrar os atalhos. Preguiça. A preguiça, ela te faz gastar energia para achar os atalhos. Ou os meios para realizar tarefas ou alcançar sonhos sem ter que pôr a mão na massa. Né? Preguiça. Já lidei com muita gente que sonha em enriquecer sem trabalhar duro. Pessoas que tiveram oportunidades de estudar e não estudam. Pessoas que não se preparam para a vida. Durante anos. Os anos, né, vão nos mostrando isso. A gente vai ganhando experiência. Certo? Você lembra de conversas, de aconselhamentos, de orientações, e muitos não te ouviram. E não mudou nada. A vida vai passando. Vão se passando os anos. E às vezes a atitude certa a se tomar, não se toma. E tenta se pegar atalho. É um sonho. Um dia eu acerto na loteria espiritual e a bolada celestial vai cair na minha conta, no meu celeiro. E vai acreditando, às vezes, numa situação que não acontece. E para essas situações a Bíblia diz, primeiro, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós precisamos semear para colher. E entre esse semear exige trabalho duro. Né? Se você for ver a vida do agricultor, ele tem que levantar cedo, ele tem que arar a terra, tem que colocar a semente, certo? Aí tem que depois colocar a terra direitinho em cima da semente, tem que saber quanto tem que ir de terra que ele vai pôr, regar, cuidar da plantação, para ter uma boa colheita. Então aquilo que ele semeia, ele colhe. E isso é trabalho duro. Mas ele tem uma colheita garantida. Amém? Normalmente é assim. A não ser que aconteça algo extra, né? Uma coisa fora do normal. Isso está em Gálatas 6, 7. E segundo, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13, 4. Então a alma dos diligentes. Diligente eu já falei aqui que é o diligente, é zeloso, aplicado, ligeiro, esforçado, trabalhador. Ligeiro, esse é o diligente. Cuidadoso, diligente. E ele alcança. A alma dos diligentes, o quê? Se farta. Glória a Deus. E ainda há um processo mais perigoso nos atalhos para enriquecer, que é a pessoa que se corrompe. Ela começa a fazer negócios ilícitos, o dinheiro começa a chegar fácil, ela vai mudando de vida, aí ela compra isso aqui, ela compra aquilo ali, né? Vai gostando do negócio, vai ficando totalmente comprometida com os esquemas, e mais uma hora descobrem, e aí ela percebe que não valeu a pena. Você vê hoje corruptos dizendo isso, ou ex-corruptos. Foram corruptos, se arrependeram tarde demais. Né? Você vê, hoje nós temos visto no nosso país pessoas
indo para a cadeia, corruptos indo para a cadeia. Ainda é um começo, né? É um começo ainda. Tem muita coisa ainda para ser feita na nossa nação, mas o pessoal mais experiente, certo? A turma da minha idade, né? Os meios séculos da vida, estão vendo hoje o que eles não viram nos 20, 30 anos. Não viram. O pessoalzinho aqui de 20, 30 anos está vendo coisa que nós não vimos acontecer. Corrupto, colarinho branco, indo para a cadeia, sendo levado para depor na Polícia Federal, os seus roubos sendo expostos, as suas falcatruas. Um dia acontece. Um dia começa a aparecer. E se não aparecer, ainda vai dar conta para Deus. Isso não vai ficar impune. Mas são os atalhos. Os atalhos são problemas. Atalhos para satisfazer a carne, atalhos para alcançar dinheiro, alcançar riqueza. Né? São perigosos. Dinheiro fácil, só fazer um esquema aqui, um esquema ali. Isso é grave, isso é perigoso. Né? Eu vi uma reportagem esses dias. Quem lembra do sargento que há uns 30 anos atrás, ou mais de 30 eu acho, pulou dentro de uma jaula de ariranhas lá no zoológico de Brasília? Né? O pessoal aqui da minha idade lembra. Vocês sabiam, o pessoal mais novo sabia que aconteceu isso um dia? Um sargento da Polícia Militar estava no zoológico, caiu um menino pequeno dentro do fosso das ariranhas. E as ariranhas avançaram nele. Aquele policial, corajosamente, pulou lá dentro, salvou o menino, mas foi mordido, levou muitas mordidas das ariranhas. Foi levado para o hospital, depois de alguns dias ele morreu por causa das infecções que aquelas mordidas causaram a ele. Ele não sobreviveu. Naquele tempo foi chamado de herói, passou no Brasil inteiro. A mulher dele e o filho ficaram desamparados. E até a última vez que eu ouvi essa notícia, outro dia passou na Bandeirantes. Né? O Rádio Bandeirantes de manhã, tem ali uma... Eu esqueci o nome que se fala, que eles põem lá, a Bandeirantes não esquece. E eles citaram esse caso. E falaram, até hoje não se fez nada para a esposa do policial e para o filho dele. Não, a mulher ficou desamparada até hoje. Sabe o que aconteceu com o menino que ele salvou? Ele cresceu, nunca agradeceu a família. A família dele nunca mandou uma carta dizendo obrigado por ter salvo meu filho. Se você procurar hoje na internet, você vai ver isso. Chega em casa e procura lá. Ele cresceu, e a semana passada ele foi preso porque ele fazia parte de um esquema de roubo e golpes, se eu não me engano, no INSS. Lá em Brasília. O menino virou bandido. Que coisa terrível. Vocês pensaram que eu ia contar uma história linda, né? História triste, irmãos. Perdão pela expectativa errada que eu talvez dei para você. Mas o negócio foi feio. O menino foi salvo e o menino virou bandido. Estudou, provavelmente fez faculdade e foi atrás do dinheiro fácil. Está preso. Literalmente preso. Vai passar alguns anos na cadeia. É isso. E a reportagem é engraçada, porque ela fala, justiça foi feita. E eu comecei a ler, eu falei, fizeram alguma coisa, aconteceu alguma coisa, que nem vocês aqui. Aí no final o cara foi preso, eu falei, meu Deus, que história triste. Né? É isso. Mas ele foi para onde? Ele pegou atalhos. Pegou os atalhos. Para enriquecer rapidamente, ganhar dinheiro, e foi descoberto. E muitos crimes desses estão sendo descobertos hoje. Graças a Deus. E além dessa cobiça, que eu falei, além da preguiça, além da esperteza, que é a famosa lei de Gerson, né? O pessoal lembra, né, seu Pedro? Tinha um comercial antigamente do Gerson, jogador de futebol do Brasil, da seleção brasileira, tricampeã em 1970.
E ele fazia um comercial, infelizmente, ele foi fazer um comercial de cigarro. E tinha um cigarro que chamava Vila Rica. E ele falava assim, né? Leve vantagem você também, fume Vila Rica. Era um jogador de futebol fazendo comercial de cigarro. Terrível. E aí, o pessoal começou a dizer assim, que é a lei de Gerson. Leve vantagem você também, a famosa lei de Gerson. E durante muitos anos ficou essa frase, né? A lei de Gerson. E então essa esperteza, a lei de Gerson, ainda há um sentimento que leva muitos a tentarem pegar atalhos e tentarem encurtar o caminho para se alcançar as promessas de Deus. Esse sentimento é a ansiedade. Né? Muitas vezes, dita em várias pregações, o mal do século 21. O mal do nosso século. A ansiedade. Certo? Você já viu uma pessoa ansiosa no espelho, na sua casa? Já viu? Ansiedade. Todo mundo hoje, de alguma forma, sofre de ansiedade. Quase todo mundo, né? Senão alguém pode dizer aqui, não, eu não. Então, quase todo mundo. Inimiga número 1 da paciência. Ansiedade. Salmo 40, versículo 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Salmo de Davi. Tremendo. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. O salmo lindo. Davi escreveu esse salmo em um momento em que ele passava várias crises em sua vida. Mas ele diz que ele esperou no Senhor. Ele nos serve de exortação e exemplo, porque Davi, até o dia em que Deus lhe fez uma promessa, e até o dia do cumprimento dela, ele teve que esperar muitos anos. Foram anos de vida aguardando o cumprimento dessa promessa. Davi tinha aproximadamente 15 anos quando ele foi ungido. 16, talvez. Quando ele recebeu uma promessa de Samuel, e ele recebeu uma unção de que seria rei de Israel. Passaram-se os anos, com aproximadamente 23 anos, ele matou Golias. A Bíblia não mostra os anos ali, né? As pessoas pensam que a coisa aconteceu do dia para a noite. Ele foi ungido, no dia seguinte ele se encontrou com Golias, no outro dia ele era rei de Judá, mais uma semana rei de Israel. Fácil. Né? Mas não é assim. Com mais ou menos 23 anos, ele mata Golias. E, depois de 7 anos, ele se torna rei de Judá, do seu povo. E depois, aproximadamente 7 anos e meio, ele se torna rei de Israel, de todo o povo. Então você tem aí uns 18 a 20 anos depois da unção de 2 Samuel, capítulo 15. Quando Samuel o ungiu rei. Quando aquela famosa passagem que Deus fala para Samuel: eu não olho a aparência, eu olho o coração dos homens. Amém? Eu olho para o coração dos homens. Fala para o teu irmão: Deus olha o teu coração. Glória a Deus, porque às vezes... Aleluia. Glória a Deus. Aqui continua com esse? Continua. Tá bom, a hora que acabar. Porque às vezes, é aquilo que diz, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão olorento. Certo? E Deus estava dizendo mais ou menos isso para Samuel naquele tempo. Então ele teve que esperar muitos anos, até que a promessa se cumprisse. E continuando, você vê na palavra de Deus, Deus prometendo a Abraão que lhe daria um filho. Quando ele tinha 75 anos, Deus lhe fez essa promessa. Quando Isaac veio, finalmente, ele tinha quantos anos? 100 anos, muito bem. Marca um ponto para ela. 100 anos. 25 anos depois. Aconteceu muita coisa, muitas pregações. Eu já até preguei sobre esse período em que Abraão era Abraão, depois virou Abraão. Buscou a Deus, errou. Deus ficou 16 anos sem falar com ele. Silêncio total.
até o cumprimento da promessa. Até o milagre de Deus na sua vida. Você vê José do Egito recebendo uma palavra de Deus sobre a sua vida através de um sonho, quando ele era adolescente. Isso deve ter sido aproximadamente aos 14 anos. Com 17 anos, é aquela mesma situação, né? Ele teve um sonho, contou para o pai e para os irmãos, eles chamaram a atenção dele, aí depois, logo depois ele é vendido, você acha que foi no dia seguinte. Depois de uns 3 anos, ele é vendido pelos irmãos para o Egito, para os ismaelitas. E os ismaelitas o vendem no Egito como escravo. Então, dos 17 anos em que ele foi vendido, até o tempo em que ele vai sair do cárcere e se tornar o segundo homem do Egito, o governador do Egito, isso foram aproximadamente 13 anos. Então, provavelmente 15 anos, 16 anos depois que Deus falou com ele. Certo? E você não vai encontrar na palavra de Deus nenhum homem na Bíblia, vendo o cumprimento das promessas de Deus acontecendo de forma instantânea, quase que de imediato. Todos eles tiveram que enfrentar a jornada da espera. Tiveram que esperar. E nós, queridos, fazemos parte de uma geração que vive um ritmo de vida hoje, de muitas mudanças. Né? Nós vemos mudança as mudanças estão acontecendo assim a cada dia. Né? Há pouco tempo, tinha videocassete. Depois, veio o CD. Depois, o Blu-ray. Certo? Agora, ninguém quer mais aquilo. Ninguém usa mais CD. Está tudo no YouTube. Eu estava em casa, ouvindo uma pregação outro dia. Eu fui ouvir no celular. Aí eu peguei e falei, não, vou ouvir no computador. Aí eu estava na sala, aí eu olhei para a televisão. Falei, por que eu estou vendo no computador? É só ligar a televisão, que está conectada ao brinquedo aqui da Rebeca. Eu ponho no YouTube e eu vejo no telão, com som melhor. E às vezes eu esqueço disso. Mas está tudo assim, muito fácil, mudanças muito rápidas. Né? Você tem o mundo nas suas mãos. Então, as mudanças rápidas, elas fazem com que nós nos tornemos mais ansiosos, muito ansiosos, a maioria de nós. Ansiosos, impacientes e cada vez mais é difícil ter que esperar. Esperar é chato. Para muitas pessoas, a espera é algo ruim. Ela é minha inimiga, pois me impede de alcançar logo o que eu quero ou o que eu desejo. Não quero ficar esperando. Né? Precisamos olhar para a espera, entendendo que o próprio Deus decidiu trabalhar conosco, lidando com o tempo, nos ensinando a esperar, não fazendo com que tudo aconteça tão depressa. E quando a gente entende que não só Deus decidiu trabalhar usando esta questão de espera, mas que esse Deus que decidiu que nós esperássemos, é porque Ele quer o melhor de nós e não o pior. Amém? Deus quer extrair de nós o melhor. Há um pastor que diz assim: onde há um paciente, há alguém sendo tratado, curado e fortalecido pelo Senhor. Precisamos ser pacientes. Em Jeremias 29:11, Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. São os versículos mais bonitos da Bíblia para mim. Esse é o plano de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. Glória a Deus. O problema de muitos é que ter que esperar dá a impressão que Deus está sabotando os meus planos. Né? Que Deus está nos torturando. Deus está contra mim. Mas por que Deus faz isso? E isto, muitas vezes, esse sentimento é o que nos faz pegar atalhos. Eu não quero esperar, então eu vou pegar um atalho. Vou fazer as coisas do meu jeito, não vou ficar esperando Deus falar, Deus agir. Vou fazer tudo na minha cabeça. Hoje o Adilson abriu o culto com o Salmo 33,
Versículo 18. Eu gostei muito. Que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para quê? Para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Glória a Deus. Em outra tradução, para prover alimento, para trazer a provisão no tempo da fome. Cuidado dele. Vale a pena esperar no Senhor, amém, queridos? Vale a pena confiar no Senhor. Essa espera com confiança. Uma das nossas perguntas quando as coisas não acontecem no nosso tempo deveria ser: o que está por detrás da espera? E eu acho que é por isso que Davi escreveu: esperei com paciência no Senhor. Isto demonstra confiança de que Deus está por trás desta espera. Porque esperar sem paciência no Senhor pode nos levar a tomar atitudes erradas e quebrar a cara. Não podemos confundir paciência com passividade. Né? Às vezes, eu não consigo ficar sem fazer nada. Não, isso... Não. Passividade, ela é indiferença, é omissão, é ficar parado, sem esforço, é ser negligente. Isso é passividade. Então não podemos confundir paciência com passividade. Para outros, o problema da espera é que ela está mais associada com a incredulidade do que com a fé. Certo? E isso é muito perigoso. Mais um problema dos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos um conceito errado de que a fé é como uma varinha de condão, onde você faz uns movimentos com ela, pá, e tudo acontece rapidamente. Né? Uma vez eu conheci um vendedor. Conheci um vendedor de colchão, que ele foi vender um colchão para uma pessoa, e ele convenceu a pessoa que ela precisava daquele colchão. E depois convenceu que ela merecia aquele colchão. E que ela tinha direito de ter aquele colchão. E essa pessoa não tinha dinheiro para comprar o colchão. E aí ele soltou a frase. Ele era crente. E a pessoa para quem ele foi vender o colchão também era crente. E ele falou para ela: você não tem fé? Você não tem fé? E a pessoa comprou o colchão dele. Ele conseguiu ludibriar ela. Infelizmente. Maneira errada de se usar a fé. Por quê? Se você dá um cheque pela fé, o cheque pode voltar por falta de fé. Né? Pode acontecer isso. E foi o que aconteceu. E a pessoa foi falar com ele. Falou: veja bem, não tenho nada, não posso fazer nada. A pessoa ligou para a fábrica. E a dona da fábrica era crente. E ela explicou o problema dela: olha, comprei o colchão, imprudentemente, fiz isso, não tenho como pagar. O colchão está novinho, está aqui, eu quero devolver o colchão. Eu quero... Você pode fazer, a dona da empresa entendeu, aceitou o colchão de volta, deu uma bronca no vendedor e mandou ele não vender mais pela fé, nada. Né? Que coisa, né? Terrível. Bom, é isso aí. Então, amados, esse conceito é errado. O conceito de que a fé é como uma varinha de condão que você faz uns movimentos e ela resolve o problema num passe de mágica. E um dos conceitos errados de muitos é que ter que esperar, a coisa não acontecer, falta de fé, não está acontecendo, não. Esperar não é falta de fé. Amém? Amém? Repete comigo. Esperar não é falta de fé. Fala para quem está do seu lado. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, que fé e paciência andam de mão dadas. Hebreus 6, de 11
11 e 12. Hebreus 6, 11 e 12. Parece que está ali os versículos, né? Não? Então tá bom. Então eu vou ler para você aqui. Hebreus 6, 11 e 12 diz assim: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Fé e paciência faz você herdar as promessas de Deus para a tua vida. Fé e paciência andam juntas. Amém, queridos? Em outras traduções, paciência aqui, talvez na sua palavra, na sua Bíblia, está como perseverança. A mesma coisa. Perseverar. Esperar. Ou longanimidade. Longanimidade é ter o quê? Longo ânimo. Não desanimar. E continuar crendo e acreditando e confiando em Deus. De que Ele é contigo. Amém? Apesar do tempo. Deus tem um plano no tempo. Por trás da espera está uma das maiores atitudes de confiança que eu e você podemos mostrar para com Deus. Deus sabe o que faz. Voltando para o texto inicial. Nós lemos lá que Deus, quando o povo saiu do Egito, Deus mandou eles não passarem. Deus falou, vai por outro caminho. Vocês não vão pelo caminho curto. Esse caminho aqui é rapidinho. Mas era o caminho da Filistia. O caminho dos filisteus, guerreiros. Povo guerreiro. Deus diz lá que eles... O que Deus fala? Se eles passarem por lá, Deus já sabia. Porque fala lá no texto. Eles vão ver os filisteus. E eles vão voltar correndo para o Egito. De medo. Por quê? Eles não estavam preparados. Ó. Está perdoado porque é o meu sogro. Glória a Deus. É brincadeira. Se você acontecer com vocês, está perdoado também. Amém? Não parou ainda. Olha aqui, mensagem perseverante. Esse aplicativo é bom, hein? Vou ter que repreender isso. Ah, é a Bíblia? Ah, então deixa. Glória a Deus, amados. Então, continuando aqui. Pronto, desligaram o celular, tiraram a bateria, não resolveu. Deus não deixou eles passarem por ali. Porque Deus conhecia o coração do seu povo e Deus conhece o seu coração. Certo? Eles tiveram que seguir um caminho mais longo. Deus, às vezes, nos coloca em caminhos mais longos, porque Ele sabe o que nós vamos enfrentar e o que nós precisamos esperar. Lá, 1 Coríntios 10, 13, a palavra de Deus nos diz assim, que o Senhor, Ele nos conhece. O que diz ali? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, como a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então Deus já avisa, eu não vou deixar eles passar pela Filistia, porque ali vai dar tudo errado. Eles vão voltar, eles não vão aguentar a pancada. O caminho é mais curto, vão ficar pertinho do que eles querem, perto do propósito de onde tem que chegar, mas ali eles não chegam. Por mais perto que pareça, não chega. Não alcança. A promessa. Qual era a promessa? A terra prometida. Fizeram o caminho mais longo. Também diz lá no Salmo 103, 13 e 14. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Né? Salmo 103, 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, no sentido de que nós somos formados do pó. Mas no sentido também de que nós somos muito limitados e dependentes dEle. Ele sabe disso. Deus conhece cada um aqui. Então Deus sabe o porquê de muitas coisas não acontecerem na nossa vida na hora em que a gente quer. Poderia aqui dar uns 1000 testemunhos meus de concurso público, porta fechada, de faculdade, que eu tive que aprender na marra, a estudar e parar de colar.
porque eu estava pegando atalho. Né? Já dei testemunho aqui, pegando atalho. E os atalhos não são bons. Atrasam a nossa vida. Nos deixam mais distantes da promessa de Deus para nós. Deus sabia que eles não poderiam enfrentar naquele tempo. Agora, houve tempo em que o seu povo não poderia enfrentar os filisteus. E houve tempo em que eles destruíram os filisteus. No tempo de Davi, os filisteus só apanhavam do povo de Deus. A não ser quando Saul desagradou a Deus. E morreu numa batalha com os filisteus. Mas daí para frente, Davi acabou com eles. Povo guerreiro, preparado, servo de Deus, ouvia a voz do Senhor, buscava Deus. Senhor, saio contra eles agora ou não saio? Fala comigo. Eles são mais fortes que eu, estou mais preparado. Vou? Deus falava, pode ir que eu estou com você. Você vai vencê-los. Era outra história. Deus poderia, naquele tempo também, ter destruído os filisteus? Poderia, mas Deus não fez daquele jeito. Era outro momento. Deus estava ensinando e preparando o seu povo. A estrada mais longa era a estrada onde eles iriam aprender a depender de Deus. Eles viram o Mar Vermelho se abrir nessa estrada mais longa. Depois eles viram o mar se fechar para o faraó e seu exército. Eles viram o milagre de Deus. Eles foram por um caminho de total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Nesse caminho eles começaram a colher o maná, o alimento que Deus mandava para eles todos os dias de manhã. Foram supridos de água milagrosamente várias vezes, pois eles estavam no deserto e no deserto não tinha água. E Deus, só da rocha, Deus abriu a rocha 2 vezes para sair água da rocha, para saciar a sede do seu povo. No deserto eles receberam os 10 mandamentos e as leis de Deus, pois eles eram ignorantes. Aqueles povos eram ignorantes, não tinha organização, não tinha ordem, não tinha nada. Eles eram escravos no Egito. E Deus os estava ensinando a serem organizados e a serem um povo. Deus os levou para o deserto para os preparar para grandes conquistas. Amém? Às vezes você está no deserto, irmão, porque Deus está preparando você para aquilo que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Usando novamente o exemplo de José. Eu já estou quase terminando. Ainda é 8h30. Você não precisa ficar desesperado. Vejam José do Egito. Ele recebe um sonho de Deus. Seus pais e seus irmãos não compartilham desse sonho. Primeira coisa, ninguém concordou. Acharam um absurdo. O que Deus falou para ele, às vezes o que Deus fala para você, para os outros, é um absurdo. E ele foi e contou. Eles foram contra o sonho. E Deus vai levá-lo à concretização desse sonho. Certo? Deus deu o sonho, Deus vai levá-lo. Da forma dele. E aí o que acontece? José se forma em economia na faculdade, alcança grandes cargos por causa do seu profundo conhecimento econômico. Empresas do Egito o contratam, Faraó fica impressionado com os resultados que ele alcança, e ele é convidado a ser o ministro da economia. Não é isso que aconteceu? Não foi assim? Essa carreira de sucesso fenomenal. Não foi? Passou no concurso, não pagou faculdade. Deus fez milagre na vida dele. Na faculdade, o TCC dele foi tremendo. Foi um negócio maravilhoso. Né? Montou uma empresa de como é que é o nome lá? De embalsamento no Egito. E ela disparou ali, um negócio tremendo, a forma como ele embalsamava os defuntos. E ficou um maior sucesso, o Faraó ficou impressionado, com o lucro, com tudo. Não foi assim. O caminho de Deus não são os nossos caminhos, mas o caminho de Deus é perfeito, aleluia. Ele foi traído pelos irmãos, ele chega na terra do Egito,
foi vendido para os ismaelitas. Os irmãos deles queriam matá-lo, Rúben não deixou. O mais velho segurou as pontas e não deixou, porque se dependesse de Judá, tinha matado ele. Vamos matar ele. Aí o Rúben, não vamos matar, não, vamos dar um jeito aqui. Venderam ele. Venderam para os ismaelitas, acharam que tinham se livrado dele. Foi vendido para o Egito. Lá ele sofreu injustiça, foi ser escravo na casa do Potifar, começou a se destacar, porque Deus era com ele. Aí aparece a mulher do Potifar, começa a fazer assédio sexual em cima dele, e ele tem que aguentar a situação, e para não cair ele foge sem roupa. Ele é acusado de tentar assediar ela, ele vai preso, vai para o cárcere. No cárcere ele começa a se destacar. Aí ele é colocado como carcereiro lá, carcereiro mor. E aparecem ali dentro do cárcere 2 homens, né? O padeiro e o copeiro do faraó. São presos, porque descobrem que havia um plano para matar o faraó. Os 2 homens que davam comida para o faraó, o padeiro e o copeiro, que eram responsáveis pela alimentação do faraó. E se descobre que havia um plano, e eles ficam presos. E estão presos os 2 até se descobrir o quê? Se descobrir quem verdadeiramente é o culpado. E aí os 2 têm um sonho, contam para José. José revela os 2 sonhos. Fala para o padeiro, olha, a revelação do seu sonho é o seguinte. Daqui 3 dias você vai morrer. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque descobriram que ele era o culpado de um plano para matar o faraó. E descobrem que provavelmente o copeiro não é. E o copeiro conta o sonho, aí José fala, olha, você vai ser restabelecido ao seu cargo. Resumindo, vão te honrar. Se você vai voltar para o seu cargo, é porque não há culpa em você. Você vai voltar a ser o copeiro do rei. E aí José olha para ele e fala, é o seguinte, já José interpretou o sonho, ele já sabia que ele ia de novo ficar ali com o faraó. Ele falou, olha, quando você sair daqui, lembra de mim, tá bom? Dá um toque lá, avisa para eles que eu estou aqui, fui preso injustamente, você já conheceu minha vida, nós estamos aqui todo dia conversando, você já viu que eu sou um homem de Deus, que não há crime em mim, você já... lembra lá de mim. Atalho. É um atalho, para ele sair antes do tempo. Aí o copeiro sai. O copeiro lembrou dele? Não. 2 anos se passaram até o faraó ter um sonho, e aí o copeiro lembra. Puxa vida, lá no cárcere tem um cara hebreu que tem interpretação de sonho. Aí falou bem dele para o faraó, manda ele vir aqui. Chegou o tempo dele sair. E no tempo em que ele sai, no tempo de Deus, por que ele não saiu antes? Provavelmente porque, talvez, se José sai antes, estraga tudo o que Deus queria fazer. Se ele sai antes, talvez o coração dele ainda não tivesse preparado para perdoar os seus irmãos. Talvez o seu coração quisesse uma hora, deixa eu pegar aqueles sem vergonha, olha o que eles fizeram com a minha vida. Mas quando ele sai no momento em que há uma fome tremenda, em que ele começa a ver a mão de Deus na vida dele, onde ele é exaltado e colocado como o homem mais importante, economicamente falando, da Terra, porque a maior nação do planeta, o maior reino do planeta era o Egito, e ele é colocado como o ministro da fazenda, do planejamento. Está lá, acabou. Ele é o homem que o que ele manda fazer acontece, ele mexe com a economia. Dependendo do que ele faz, o dólar cai, o dólar sobe. É mais ou menos assim, se fosse hoje. O faraó não fazia nada. Né? Que nem a rainha da Inglaterra. Desculpa, não quis ofender ela, mas quem trabalha lá é o primeiro-ministro. Certo? Ele é o que vai nas nações discutir sobre economia. Ele é o que resolve os problemas. Você vê agora. Lá na Inglaterra, você vê no noticiário. Ele que ficou com a bucha. A rainha está lá no palácio. Tranquila. Não mudou nada. Né? Se vai ficar, se não vai ficar, se vai sair, se não vai sair, ela continua rainha na boa. Ele já pediu, né, para sair, pediu demissão. Não fico mais aqui. Mas então, esse era o José do Egito. O cara que resolve os problemas.
E o cara que Deus colocou o homem que Deus colocou numa posição de salvar vidas, de trazer solução para uma nação e para todo mundo que está ao redor, inclusive a sua família que ia morrer de fome. E ele começa a entender o plano de Deus. E no dia em que ele encontra os irmãos dele, e passa toda a história linda. Eu confesso para vocês, irmãos, quando eu leio a história de José, aquele encontro com os irmãos, se você ler detalhadamente, eu tenho vontade de chorar no momento em que ele se revela para os irmãos e perdoa os irmãos. Quando ele começa a chorar e fala, eu perdoo vocês, eu não vou matar vocês. Deus fez isso. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus tinha um plano soberano na minha vida, para que eu fosse instrumento para preservar a vida e preservar a nossa família e cumprir o plano de Deus para nós. Ele entendeu que Deus estava por trás de toda aquela espera. Deus está por trás da espera na tua vida, daquilo que você espera acontecer, daquilo que você tem orado para que aconteça na tua casa, na tua família. Amém? E que você não deve pegar atalhos, que você não deve meter o pé pelas mãos. Deus sabe da tua vida o que é, o que não é. A palavra de Deus diz que o caminho, está lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, o caminho de Deus é aonde? O caminho de Deus é na tormenta e na tempestade. O caminho de Deus, na tormenta e na tempestade. A gente não entende, mas Deus está lá. Eu entendi isso na minha vida quando eu fiquei mais de 1 ano e meio desempregado. Eu entendi, não vou contar, fique em paz, amado. Não sai correndo daqui. Mas eu entendi o propósito de Deus de me tratar. Eu entendi que eu tinha pego atalho. Peguei atalho. Quis dar uma solução. E sair profetizando. Na verdade, não profetizando, mas sair falando. Vai fazer assim, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu sou filho de Deus, sou servo do Senhor. E Deus pega o servo dele e ele corrige. Deus põe no lugar. Quero te usar, mas é do meu jeito. Não é você dizendo o que você quer. Dizendo como vai ser. É da maneira como eu quero. E da maneira como Deus quer é muito melhor. É muito melhor do jeito que Deus quer. Você desfrutar dos milagres de Deus. Quando eu aprendi a esperar, eu fui vendo Deus fazer um milagre atrás do outro. Um milagre. Milagres, que eu já contei em pregações aqui, ó. Eu falei, milagres no meio daquilo. Portas que ele abriu, situações que eu falei, só Deus para fazer isso. Me levar a conhecer pessoa aqui, em outra cidade, em outro estado. Só Deus, amados. Quando você se submete à vontade dele e vai buscar Deus. E quando você não entende o que Deus está fazendo, continua orando. Quando Deus está em silêncio, continua orando. Tem situações na minha vida que Deus está no silêncio e eu estou orando. Situações na minha vida em que Deus ficou no silêncio, continue orando. A hora que Ele quiser responder, Ele responde. E aí você fala, e você não sei. Tem hora que eu falo, Deus, fala alguma coisa. E eu louvo a Deus. Eu vou louvar a Deus. Vou pôr os louvores, vou glorificar a Deus, vou orar. Porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Deus é quem sabe de todas as coisas. Aleluia. Glória a Jesus. Ficar de pé, amados. Vamos orar. O caminho de Deus é perfeito. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. 2 Samuel 22, 31. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Feche seus olhos, amado. Fala para Deus. Fala para Deus o que tem sido para você uma espera difícil. Fala para teu Deus. O
que está sendo difícil para você esperar Ele fazer, esperar fazer na tua vida? Ou talvez uma promessa que Ele fez para você. A Sandra uma vez orou, ela jejuou, lá no início do nosso casamento, quando ela descobriu que ela tinha dificuldade para ter um filho, ela jejuou e colocou diante do Senhor. E ela fez um jejum, e aí nós visitamos um casal lá em Suzano. O casal hoje ele é pastor, é um dos pastores da igreja cristã da família. Naquela época ele era um recém-convertido. Ele morava em Suzano, numa chácara. E quando ela chegou lá, esse novo convertido, com experiências com Deus, ele olhou para ela e falou assim, olha, Deus, é estranho o que eu vou te falar, mas Deus mandou eu dizer para você uma coisa. Ela falou, pode falar. Deus me falou para mim que você estava jejuando. E Ele mandou dizer para você que Ele recebeu o teu jejum. Mas Ele também disse assim, que é no tempo dEle. E se passaram muitos anos. E aí a Sandra ficou grávida. Isso foi acho que com 2 anos de casado. 2 anos de casado. E ela só ficou grávida com 15 anos e meio de casado. Mas Deus falou lá atrás, eu recebi o seu jejum. E teve horas que ela até esqueceu disso. E depois de 13 anos e meio, ela ficou grávida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus ouve a sua oração. Já falei, já preguei aqui. Aquele que criou o ouvido não ouvirá. Aquele que criou os olhos não verá. Salmo 94, 9. Ele nos vê todos os dias e Ele nos ouve. Ele sabe quais são as nossas ansiedades. E a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas os seus pedidos ou as suas petições diante de Deus. Apresenta para Ele. Ora, quando eu oro muitas vezes eu falo, Deus, eu estou ansioso. Quando eu estou sozinho com Deus, irmãos, eu rasgo o verbo, eu falo para Ele o que eu estou sentindo. Porque eu sei que Ele está me ouvindo. Eu falo para Ele, Deus, me ajuda a suportar o que eu tiver que suportar. Me ajuda a esperar o que eu tiver que esperar. Deus, fala comigo. Deus, ouve minha oração. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, livra-me do mal. Eu pego a oração que Jesus ensinou e oro, queridos, e falo, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu oro isso quase todo dia. Deus, me livra do mal. Está tudo nas tuas mãos. Eu dependo de ti. O que acontece, o Senhor permite. O Senhor é soberano. E o Senhor é misericordioso para aqueles que temem a ti e esperam em ti, Senhor. Salmo 33, 18. Aleluia. Ele ama você. Ele ama a sua família. Ele ama a sua casa. Senhor, olha para os meus irmãos essa noite. Olha para aqueles que estão aqui essa noite. Senhor, esperando alguma promessa, esperando algo que o Senhor um dia falou para eles. Olha para esses corações hoje que ouviram essa palavra, Deus amado. E eu tenho certeza que o Senhor falou com eles. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos onde vamos estar. Não sabemos o que vai acontecer, Deus amado, mas o Senhor sabe. E nós confiamos em Ti, Senhor. Nós depositamos mais uma vez nossa confiança em Ti. Mais uma vez, Senhor, nós declaramos que Tu és poderoso, onisciente, onipresente, Senhor, e onipotente. Por isso, Deus, traz paz em cada coração. Traz paz ao coração dos meus irmãos. Você, meu irmão, que está hoje aqui e precisa de paz nessa tua espera, levanta a sua mão no seu lugar. Deus, olha essas mãos estendidas e traz paz para os meus irmãos essa noite. Estende a tua mão através do teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus que
toca os teus filhos esta noite com a tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a estarmos confiantes e alegres nas coisas que esperamos de Ti, Deus amado. Ajuda-nos a esperarmos com confiança, Deus. Ajuda-nos a esperarmos, ó Deus amado, crendo, ó Deus querido, e com longanimidade, com perseverança e com paciência, Deus querido. Porque, Deus, aqueles que esperam com fé e paciência herdarão as promessas. Glória a Deus. Essa é promessa tua que está na tua palavra no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11. Como o Senhor falou hoje para nós. As tuas promessas, Senhor, nós vamos herdar com essas duas coisas, andando juntas na nossa vida, a fé e a paciência, Deus. Livra-nos da ansiedade hoje, Deus amado, que tanto atrapalha nossas vidas, ó Deus. Livra-nos das mentiras de Satanás. Livra os meus irmãos do engano das trevas. Livra essa noite, Deus. Traz paz em cada coração. Eu te peço que essa noite cada um dos teus filhos, Senhor, saiam daqui hoje renovados e confortados pelo poder do teu Espírito Santo. Renovados e confortados, Senhor, pela tua mão poderosa, Senhor, que nos alcança. Em nome de Jesus Cristo, confiantes, ó Deus amado, determinados e decididos em nome de Jesus. Mas principalmente, Senhor, com a tua paz nos corações. Toda ansiedade leva embora em nome de Jesus. Todo medo, toda dúvida, Senhor. Porque é tua promessa e nós cremos. O Senhor tem cuidado de nós, aleluia. O Senhor é quem cuida de nós. Louvado seja o teu nome, Deus maravilhoso, eterno, soberano e bendito. Deus abençoe sua vida tremendamente. Você foi abençoado? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?